O ministro Marcelo Queiroga foi ouvido pela CPI no início de maio. A reconvocação dele foi aprovada há 2 semanas, mas o depoimento não estava previsto para este mês. Foi agendado depois que o governo brasileiro aceitou sediar a Copa América. Na CPI, ele disse que não vê riscos na realização do evento. Em quais estudos Vossa Excelência se baseou para dar aval à decisão do governo brasileiro de sediar a Copa América? O Campeonato Brasileiro de Futebol aconteceu com mais de 100 partidas, dentro de um ambiente controlado, sem público no estado, nos estádios, e houve apenas um caso positivo, o paciente ficou hospitalizado e não houve consequências. Está acontecendo a Taça Libertadores da América, está acontecendo as eliminatórias da Copa do Mundo, a Sul-Americana. Esse final de semana, um campeonato pan-americano de ginástica no Rio de Janeiro. De tal sorte que o esporte está liberado no Brasil e não existe provas que essa prática aumenta o nível de contaminação dos atletas. Vossa Excelência não sabia que mais de 2.000 jornalistas já pediram credenciamento no Brasil. Os jornalistas são obrigados a cumprir o mesmo protocolo. O mesmo protocolo. Senhor ministro, só para o vosso conhecimento, segundo informações, o Campeonato Brasileiro do ano passado teve 320 casos de Covid entre atletas e técnicos. Transmissão em campo, um caso, senador Randolfo Rodrigues. Sim. Transmissão em campo. Mas quando eles saem do estádio, eles não transmitem? Transmissão em campo. E as pessoas, elas estão vivendo e elas podem adquirir a Covid-19. O ministro foi questionado sobre as aglomerações provocadas pelo presidente Jair Bolsonaro em visitas a vários estados e sem uso de máscaras. Marcelo Queiroga defendeu as medidas não farmacológicas, como isolamento social e uso de máscaras, mas não quis dar opinião sobre o comportamento do presidente. O presidente da República não conversou comigo acerca da atitude dele. Eu sou ministro da Saúde, eu não sou um censor do presidente da República. Eu faço parte de um governo. O presidente da República não é julgado pelo ministro da Saúde. As recomendações sanitárias, elas estão postas. Cabe a todos aderir a essas recomendações. E o Ministério da Saúde, por exemplo, não tem atuado para orientar essas autoridades do governo? Tem atuado fortemente. Descumprir essas medidas? Fortemente, senador. O Ministério da Saúde, a primeira atitude minha, como ministro, o senador Humberto Costa, foi editar uma portaria obrigando o uso de máscaras no Ministério da Saúde, porque nós julgamos isso importante. E nos eventos públicos, por que é que ele continua a fazer o que sempre fez? Senador, eu sempre estou de máscara. E não, o presidente da República, o presidente da República, senador, Vossa Excelência, o chefe do governo que Vossa Excelência é um dos homens mais experientes do Congresso Nacional Brasileiro e sabe das peculiaridades da função que eu exerço nesse momento. E não me compete julgar os atos do presidente da República. Queiroga disse que o Ministério da Saúde já gastou, só na gestão dele, cerca de 6,5 milhões de reais em campanhas de orientação sobre a pandemia. Questionado sobre a ação do governo no Supremo contra medidas de isolamento decretadas pelos estados, o ministro disse que não participou e nem foi ouvido sobre esse tema, que, segundo ele, é jurídico. O relator perguntou sobre a não efetivação da médica Luana Araújo na Secretaria de Enfrentamento à Pandemia. Em depoimento à CPI, ela disse que soube, pelo ministro,
que não foi contratada porque a Casa Civil não aceitou. O que ele comunicou que a senhora não queria O próprio ministro. O que ele disse? Ele me disse isso, que lamentava, mas que o meu nome, né, não ia passar pela Casa Civil. O ministro Marcelo Queiroga reforçou a qualificação técnica da médica, mas deu uma outra versão. Disse que a decisão de não efetivá-la foi dele. Senador, eu volto a esclarecer. Não houve óbices formais da Segov e da Casa Civil. Foi essa a pergunta. Não houve óbices formais. Então, por que o senhor voltou atrás, ministro? Porque, senadora, eu entendi que, em face do perfil da doutora Luana, a despeito dela ser uma pessoa muito qualificada, que nós temos muito apreço por ela, não ia contribuir comigo para harmonizar as questões que são discutidas aqui, certo? Acerca de tratamento inicial, que seria colocar mais inicial, o senhor ainda está com esse discurso? Esse discurso ainda existe, é um dos temas que está sendo tratado aqui. Ministro, alguém mentiu, ou o senhor ou ainda ela. Tá com Não, Eu só queria fazer uma colocação. A minha pergunta à doutora Luana, eu perguntei a ela se teve interferência política. Ela disse que não. Política partidária. Ela disse que não. A Na minha questão da pergunta, política ela mesmo. disse que Ela não. falou aqui que o ministro informou a ela que a Casa Civil não teria homologado o nome dela. Vossa Excelência esteve aqui e disse que tinha autonomia no Ministério. Convido uma pessoa para trabalhar com o senhor. Se o senhor não quisesse ela, você não teria nem encaminhado para a Casa Civil. Depois que o senhor encaminha para a Casa Civil, que você vai ver que tem divergência, o senhor não está, veja bem, Vossa Excelência está tentando arranjar uma justificativa para não nomeação. A verdade é o seguinte, o senhor mesmo disse, olha, é um regime presidencialista. Chegou na Casa Civil, foram olhar lá os vídeos, ela não concorda com a doutora Mayra, e eu opto para ficar com a doutora Mayra e não com a doutora Luana. A doutora Mayra defende o tratamento inicial e a outra doutora não defende isso. Então, é só falar, isso aí não vai mudar muita coisa na sua história junto ao Ministério, que eu espero que seja vitoriosa. Mas não dá também para achar que todo mundo aqui é doido ou não prestou atenção no que o senhor falou. Por favor, ministro. Ele foi questionado mais uma vez sobre o tratamento precoce. Vossa Excelência concorda com o posicionamento da doutora Mayra sobre o tratamento precoce, no que lhe diz respeito como ministro da Saúde e como médico? Senador, eu já externei aqui a minha posição acerca dessas medicações. Para mim, não há evidência comprovada da eficácia desses medicamentos. Então, o senhor não concorda com o posicionamento da Mayra Pinheiro? Meu entendimento é que não há evidência comprovada da eficácia desses medicamentos. Já disse aqui de forma reiterada. Se o posicionamento técnico da doutora Luana, que foi escolhida inicialmente por Vossa Excelência, depois vetada por Vossa Excelência, se contrapõe frontalmente àquele da doutora Mayra, o que mantém a doutora Mayra no Ministério? Doutora Mayra não trata, na minha gestão, de tema relacionado a tratamento precoce da Covid-19. Doutora Mayra é secretária de Gestão do Trabalho, Educação e Saúde. Marcelo Queiroga disse desconhecer a atuação de um suposto gabinete paralelo. Perguntado se tem autonomia para exercer o cargo, ele disse que sim, mas que isso não significa carta branca. O ministro afirmou que o maior compromisso dele é acelerar a vacinação. Segundo ele, até agora já foram entregues a estados e municípios mais de 100 milhões de doses e que até o final do ano, toda a população brasileira acima de 18 anos estará imunizada.